Fala pessoal! No vídeo de hoje a gente vai criar os nossos models e rodar as migrações para transformar tudo isso no banco de dados. Então vamos lá? Bom, eu já estou aqui com o meu PyCharm aberto, já estou com o meu arquivo models.py aberto e a gente vai criar os nossos models aqui. Cada app que a gente cria, ela tem o arquivo models.py, vocês podem ver aqui. Então, como a gente está trabalhando com a app do portal, nós vamos utilizar esse arquivo, que é esse que está aberto aqui. Os models do Django eles são baseados no conceito de classe da orientação ao objeto. Então, o que a gente vai criar aqui são classes. Depois o Django vai fazer a mágica dele e transformar as classes que a gente criou aqui em tabelas do banco de dados através dos comandos de migração, beleza? Eu vou criar aqui pra gente um controle de livros. Livro, editora e autor e o formato que esse livro está sendo publicado, tá certo? Então eu vou criar aqui 4 classes. Para a gente não perder tempo digitando, eu já fiz a minha colinha aqui, eu vou jogar aqui pra gente as nossas classes e eu vou explicar para vocês aqui agora. Eu criei a classe autor, então começa com a palavra class e o nome da minha classe vem em seguida. Por convenção, o nome de classe sempre a primeira letra é maiúscula, vocês podem ver aqui em todas as outras. Essa classe vai ser originada do models.model, porque é um modelo, e aqui dentro, aqui embaixo, quando eu coloco 2 pontos, a indentação já me diz que esses atributos pertencem a essa classe. Eu vou criar dentro da classe autor um atributo que se chama nome, que é do tipo char, caractere, é um campo de caractere. Por obrigação, todo campo de caractere eu sou obrigado a passar o tamanho máximo que ele pode suportar, neste caso 255 caracteres. Okay? Também vou criar um atributo de data de nascimento, que eu quero gravar, a data de nascimento do autor, do tipo date. E um e-mail, para salvar o e-mail desse autor, do tipo email field. A mesma coisa eu fiz com a editora, o nome, a cidade e o estado são os atributos. O formato do livro é somente o nome desse formato, também é do tipo caractere. E aí eu criei o livro, que é a nossa classe mais robusta. Então olha só, um livro tem o seu título, do tamanho de 255 caracteres, e um livro pode ter um subtítulo. Pelo fato dele poder ter um subtítulo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que este campo pode ser em branco e ele pode ser nulo. Se a gente fizesse a comparação com o SQL, quando eu quero que um campo seja obrigatório, eu preciso colocar em todos os atributos a palavra not null. No Django, por padrão, todos os campos são obrigatórios. Podem ver que nas demais atributos eu não coloquei essa opção. Porém, o subtítulo ele pode ficar em branco, ele pode ser nulo. Por isso que eu preciso adicionar essas duas propriedades, esses dois atributos do campo caractere. Beleza? E aí eu vou prosseguir. O próximo atributo é o autor. Mas o autor não é uma outra classe? Se a gente pensar no banco de dados relacional, o autor não é uma tabela e o livro é outra, e um livro tem um autor, então existe um relacionamento entre essas duas tabelas, entre essas duas classes. Esse relacionamento se dá através do uso de uma chave estrangeira, e é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Eu vou dizer que o atributo autor, ele é uma chave estrangeira, uma foreign key. Logo quando eu abro parênteses, eu vou dizer de qual classe ele é estrangeira. Ele vai vir lá da classe autor, que foi a classe que a gente criou ali em cima, beleza? E um outro atributo que eu preciso informar, uma outra propriedade dessa chave estrangeira, é o que vai acontecer se por um acaso o autor que este livro faz referência for excluído, for deletado. Então eu preciso especificar aqui dentro. Eu vou dizer que ao ser deletado, é para aplicar a opção de cascata, ou seja, ao excluir um autor, o livro desse autor automaticamente será excluído. E eu vou repetir o procedimento para editor e para o formato, porque também são outras classes, eu também vou usar o recurso de chave estrangeira e eu também quero que ao excluir a minha chave estrangeira, as entidades relacionadas a ela também sejam excluídas. Além disso, um livro vai ter data de lançamento, date field. O ISBN é o código do livro, é caractere, e qual é a quantidade de páginas que um livro tem. Primeiro ponto, não pode ter página pela metade, então vai ser inteiro. E eu quero impedir que o usuário digite um número negativo, por isso eu vou usar o Positive Integer Field. Já é bem legal.
Um ponto que vocês podem estar pensando aqui agora é, e a chave primária? Eu falei de chave estrangeira, mas e a chave primária? É mais um ponto a favor do Django. Eu não preciso especificar em cada classe a minha chave primária. O Django faz isso automaticamente. Todas as classes têm, por padrão, um atributo chamado ID. Esse ID é a chave primária dessa classe que vai estar lá na nossa tabela do banco de dados. Beleza? Então, eu acabei de criar as classes aqui. O que eu preciso fazer? Rodar as migrações. Como eu faço isso? Eu vou abrir o terminal aqui do PyCharm. Notem que a minha virtual env já está aberta, já está ativa. E aqui eu vou rodar o comando python manage.py make migrations. O que esse make migrations faz? Ele vai criar um arquivo de migração. Aqui a numeração dele vai ser sequencial. Toda vez que eu criar uma nova migração vai ter um novo arquivo e eles são dependentes um do outro. E ele cria os models, os modelos, autor, editora, livro e formato. Se eu olhar aqui uma pastinha que se chama Migrations, agora apareceu um arquivo que antes não tinha, que é o mesmo que foi criado aqui. Quando eu visualizo esse arquivo, eu tenho aqui as minhas classes criando um modelo. O livro, olha o ID aqui, foi automático, eu não passei o ID, automaticamente ele criou. E agora, o que aconteceu? O Django leu essa minha classe que eu criei e criou um arquivo de migração para fazer a ponte para se criar a tabela no banco de dados. Então agora eu preciso rodar este comando que vai de fato criar a tabela no banco de dados. Esse comando vai ser o python manage.py migrate. Então eu criei a migração, agora migra para mim. Quando eu aperto Enter, ele vai dizer que aplicou a migração que eu acabei de criar. Pronto! As nossas tabelas foram criadas no banco de dados com esses atributos, com seus tipos de dados e as vinculações de chave estrangeiras foram feitas tudo com esse único comando. Beleza? E aí, na próxima aula, a gente vê como criar esses acessos no admin, como trabalhar com esses dados, inserir e depois a gente ainda vai criar também o nosso CRUD manualmente para a gente aprender a manipular esses dados lá na interface do usuário para ter maior flexibilidade, beleza? Por hoje é só, valeu e até mais!